não é apagar o passado, mas de alguma maneira seguir em frente, retomando tudo isso, mas retomando, percebendo que não há vítimas e algozes, mas todos são vítimas. Então é por isso que eu acho que uma não exclui a outra. Tem outra aqui. Eu vejo como essa abertura para uma reconstrução, né, simbolicamente ali representado pela dissolução da cadeia. Né? As paredes da cadeia vão se dissolvendo, o prédio em si vai se dissolvendo. Então fica um espaço em aberto, e que você pode construir algo novo, algo diferente. Não é simplesmente apagar as marcas, mas é abrir um caminho. Daí eu levar para esse lado da reconstrução. É claro que você apazigua, né, os traumas, os sofrimentos, à medida que você retira essas marcas. Mas essa memória não vai estar esquecida. Mas eu vejo também, mais forte que isso, que é essa questão do apaziguamento, a questão de um espaço novo que se constrói ali. Daí eu falar, né, nessa reconstrução, de se botar algo diferente no lugar daquela cadeia, daquela repressão. Pelo fato das paredes irem se dissolvendo a maneira que ele vai pintando. Elas vão deixando mesmo de existir simbolicamente. Oi, quer falar? Pode. Eu sou aluno da graduação da Direito, eu queria falar duas coisas. Primeiro, que eu concordo que a celebração sem crítica é compromisso. Né? Claro, a gente não pode celebrar impunemente. O princípio de abril, por exemplo, em 68 não tem nada. A gente sabe fazer a crítica. A gente poder, de fato, se afastar um pouco do objeto, se afastar um pouco do contexto. Eu acho também que a literatura não é bom. Eu acho que a literatura ela é um vetor muito perigoso, né, para a gente fazer qualquer diagnóstico de transformação. Porque a literatura é parte do problema. A literatura, ela compõe, ela faz parte do sistema de exclusão e faz parte do sistema de dominação brasileira. Né? A gente não pode esquecer que a língua de cultura, tanto que o Leopoldo escreve, quanto o Pérez escreve, é a língua portuguesa. E a tradição a que ele se refere é a língua portuguesa. Né? E há milhares e milhares e milhares de excluídos dessa tradição, né? Nesse espaço, que se evoca muitas vezes uma cultura africana que não sabe muito bem o que é uma cultura ideal. Que cultura é essa? Né? Que cultura é essa a africana, que tecnicamente, teoricamente, se tem, existe, né, uma cultura ideal, um pensamento bastante realista. O que é essa cultura africana ideal, né, de tentativa de recuperação, e o que é essa apropriação, né, da própria tradição de pensamento ocidental que é negada? Né? Que é negado. Porque a gente sabe que, enfim, o mercado editorial, por exemplo, ele vincula Minha Couto, Pepetela e todos os outros escritores pelo Ocidente afora, mas se a gente for fazer uma contabilidade daquilo que é lido nos próprios estados africanos, a gente vai ver que os autores são muito pouco lidos. Né? E esse movimento de pensamento é muito pouco conhecido. Eu acho que ele usa também isso, o Adorno, quando ele fala do livro do Ulisses, o primeiro discurso do conhecimento, ele usa também isso, coloca bem esse problema. Né? O Ulisses, ele se amarra ao barco, né? Se amarra ao barco, e para poder ouvir o canto da sereia sem maiores consequências, enquanto tem um monte de gente remando, que ouviu o cantado. E eles continuam remando, né? E continuam remando até hoje, estão lá remando. Né? E tem aqueles que impunemente estão ouvindo os podem se o canto da sereia, sabe? Sem ter maiores consequências, porque não precisa necessariamente entrar no, né, fazer parte. Então, eu acho que a literatura faz parte do problema. E daí eu acho que a celebração sem crítica e conformismo em todos os livros, inclusive da literatura. Não existe horizonte. Eu acredito que a literatura não traz um horizonte necessariamente possível de se fazer um diagnóstico transformador. Ao contrário. Eu acho que a literatura ela evidencia um problema muito maior. Né? Muito maior. Né? Só pensar quem faz a crítica. Né? E o próprio Cortella, por exemplo. Né? Que várias vezes já deu entrevista dizendo, por exemplo, que Agostinho Neto era um poeta horrível. Né? Que eu também acho.
também acho que ele não é um grande poeta, mas enfim, é importante. Por que querer pagar o nome da história? Entende? Por que esse movimento? Acho que é isso. Eu acho que você vem de fora, a gente tem que dar a prioridade para os convidados. Eu não sei se eu compreendi toda a sua fala, mas duas coisas eu gostaria de comentar a respeito disso. É claro que a gente não pode ter ingenuidade de pensar que a literatura vá transformar alguma coisa, mas eu vejo muito essa literatura como uma forma de divulgação até desses problemas. Você questionou a questão da língua portuguesa. Se o Pepe Tela, se o Mia Couto, se o Mondiac, se o Agualusa, enfim, todos eles não escrevessem em língua portuguesa, dificilmente nós estaríamos aqui discutindo essas questões, porque eu, pelo menos, não falo nenhuma das línguas tradicionais de Angola, nem de Moçambique, nem de nenhum dos territórios. Então, essa língua portuguesa, ela é o nosso contato, ela é a nossa ligação com esses países e com essa história também. Foi uma língua imposta, mas hoje também é a língua de autodeterminação desses povos. Então, não é só a questão de toda uma tradição ocidental. Junto a essa tradição ocidental está incorporada a tradição de cada um desses grupos, ali mesclada a isso. A gente não pode dizer que o Landino Vieira não tenha lá os traços tradicionais da sua cultura, ou que o Mia Couto não represente lá os traços da sua cultura. Agora, a gente também não pode falar de uma cultura ideal, porque nem eles defendem isso, né? Nem eles têm essa ideia do que seria a cultura ideal. Eu acho que o ideal seria justamente ter espaço para tudo. Não só aquilo que é a África original, pré-colonial, mas aquilo que restou dessa África colonizada. Porque você não passa por cima de 5 séculos, você não apaga toda essa história. Então, essas duas culturas, elas já estão interligadas. A literatura não vai resolver nenhum problema, mas ela acena com possibilidades, já que ela pode mostrar horizontes diferentes no plano da ficção. Então, ela está ali dentro de todo esse complexo sistema social que a gente tem, de mercado editorial, de propaganda, de livro, de exclusão, de segmentação social, sim, mas ainda é um veículo. E se a gente for abrir mão desse veículo, ou se for olhar para ele apenas como parte desse sistema, a gente perde um pouco a capacidade de refletir sobre aquilo que está sendo apresentado, né? E aí vem de novo a questão das utopias. Por que não acreditar que essa discussão possa levar a uma transformação? O livro em si não vai, mas talvez o fato do assunto estar sendo abordado e suscitar novas interpretações a respeito dele, pode ser sim que leve. Eu pelo menos acredito nisso. Eu prefiro achar que nós seremos um dia melhores a partir das nossas leituras. E só para terminar, né, você falou do canto da sereia. Há inúmeras sereias cantando à nossa volta. A interpretação que nós vamos dar para cada um desse canto depende muito da nossa própria bagagem, da nossa própria leitura. Às vezes a gente precisa se despir um pouco dos nossos preconceitos ocidentais e olhar para essa literatura africana um pouco diferente. É tentar ver sob a ótica deles, sobre o parâmetro deles, que pode não ser o mesmo do nosso. Se a gente pode não ver essa literatura como uma chave de transformação, mas ela foi a chave daquela mobilização. Ela foi a chave daquela união nacional, pelo menos no período da guerra, no período da luta de libertação. Então ela tem um papel diferenciado, sim, ainda que não atinja todo o povo. Mas é um instrumento de luta e continua sendo. A gente não pode também começar a achar, né, que nada vale a pena, que nenhuma forma de luta vai dar em coisa nenhuma, porque a gente perde todas as utopias de vez. Eu não sei se vocês conhecem, ou se leem, ou se leram Cultura e Imperialismo, do Eduardo Said.